Imagine que você vive em uma sociedade totalitária, um governo autoritário de líder supremo, de partido único, de Estado policial. Você se aventuraria sozinho a destruir todo esse sistema usando para isso da extrema violência? Olha, esta é a questão central da obra V de Vingança, que está disponível em quadrinhos e também em versão cinematográfica. Este é um vídeo da série Utopia, Distopia ou Profecia, em que nós analisamos obras clássicas para entender suas relações com o mundo contemporâneo. Sou Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Vamos para a análise. V de Vingança descreve uma sociedade totalitária do futuro que acontece lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Tem todos os elementos de uma sociedade totalitária. Líder supremo, partido único, Estado policial, mídia controlada, população amedrontada, perseguição aos indesejados. Percorrendo a internet e vendo as análises que as pessoas fazem desta obra, em muitas ocasiões você vai encontrar a seguinte afirmação: tratava-se de um Estado totalitário de direita. Olha, há elementos ali que nos levam a pensar que poderia ser um Estado totalitário de direita. Por exemplo, a Igreja Anglicana, nesta distopia, ela estava favorável ao governo. O governo também perseguia alguns grupos de indesejados, os bodes expiatórios do sistema, que neste caso eram representados por homossexuais. Também perseguia algumas religiosidades, especificamente a religião muçulmana, o que nos faz lembrar o problema que existe lá na Europa em relação aos imigrantes muçulmanos. Então, sob certos aspectos, sim, talvez seja uma ditadura de direita que está em questão. Mas vamos lembrar que estas características que aparecem ali na narrativa, elas são típicas de todos os modelos totalitários, incluindo os modelos de esquerda e os modelos teocráticos, as ditaduras religiosas. Sim, porque em todos os modelos totalitários existe a figura do líder supremo, do partido único, da perseguição aos indesejados, do controle da mídia. Então, na minha análise, eu prefiro dizer que tratava-se apenas de uma sociedade totalitária, sem fazer referência a um modelo específico que estava em questão. Mas este filme, como ele é um filme queridinho da ala progressista, então normalmente as análises e as descrições que se faz sobre a obra, elas direcionam o discurso no sentido ali da narrativa progressista. Um dos aspectos mais interessantes de V de Vingança é a questão da guerra biológica. Lá naquele governo totalitário existia um laboratório de produção de armas biológicas. Lá eles produziram um germe extremamente agressivo que realmente tinha um elevado índice de letalidade e que poderia ser usado para a guerra biológica. Este laboratório tinha duas funções: primeiro, criar o germe, e segundo, criar a cura para o germe. Desta forma, o governo teria o controle e poderia salvar a vida de quem estivesse do lado correto do combate. Este governo totalitário da narrativa, ele usou a arma biológica com fins políticos. O germe foi espalhado em uma determinada região da Inglaterra, produziu uma grande mortandade e a população ficou aterrorizada. A partir deste terror que foi infundido na população pelo medo da doença, aí o governo conseguiu colocar todas as barreiras autoritárias que ele queria impor na sociedade. Venceu pelo medo. Depois que a população estava devidamente amedrontada, ele veio com a cura que ele já tinha guardada na gaveta e a partir disso, então, conseguiu o seu objetivo político, que é instaurar
o autoritarismo pleno, 100% o controle total da sociedade. É a imposição do controle a partir do medo. Ora, você já deve ter visto isto em algum lugar por aí, não é mesmo? O personagem central desta narrativa é conhecido apenas pela letra V. Ele aparece sempre mascarado e com o corpo encoberto, supostamente para esconder ali as cicatrizes de queimaduras que ele sofreu no passado. Mas também no sentido metafórico, com a ideia de que ele não quer ser reconhecido como um indivíduo, mas como o portador de uma ideia. Ele seria um anônimo que porta uma ideia. V representa o lobo solitário da política. Aquela pessoa que acredita que, através de sua ação individual, ele conseguirá derrubar todo um sistema político. E essa ação individual tem que ser heróica, violenta, extrema e termina com o seu próprio martírio. O lobo solitário da política não é exatamente um ponto fora da curva, um caso excepcional. Diria que é mais comum de encontrar por aí do que nós imaginamos. Veja, o personagem V da narrativa, no trato pessoal, ele é um homem refinado, elegante, um verdadeiro cavalheiro, amante da boa leitura, amante da boa música, amante da arte. Por outro lado, nas suas ações políticas, ele é um extremista violento, capaz das maiores atrocidades para atingir os seus objetivos. E talvez nesta hora você tenha lembrado de alguma pessoa que você conhece no seu cotidiano, que é pessoa de fino trato, pessoa amável, cordial com todos com quem conversa, mas que na hora que começa a falar de política mostra-se um extremista radical em potencial. Outro personagem muito importante nessa narrativa é a Eve. Ela é uma garota muito jovem com um passado muito sofrido. Os pais dela foram perseguidos pelo regime autoritário, então ela tem todo um passado de sofrimento, ela é uma pessoa ressentida. E o personagem V enxerga nela uma possível militante da causa. Ele enxerga em Eve a sua sucessora no combate ao regime autoritário. Só que ela ainda não está pronta para o combate, ela precisa ser formada. Então, V de Vingança também é uma narrativa de formação do personagem Eve, em que ele sai lá de um estado de baixa consciência revolucionária e é levado à condição de militante da causa de combate ao autoritarismo. Vejam bem que esse processo de formação é um processo muito doloroso e o personagem V não tem nenhum escrúpulo, ele realmente faz o que ele acha que precisa ser feito para transformar a Eve num combatente, numa militante de causa revolucionária. E aí, saindo da ficção e indo para a realidade, aí nós percebemos que a narrativa, ela dialoga bastante com a realidade. Sim, os militantes de causa revolucionária geralmente são recrutados entre aqueles com um maior potencial, são pessoas que carregam em si ressentimento e amargura, e isso é potencializado para transformá-los em uma máquina de ódio, em uma máquina de violência contra o sistema. Uma questão de fundo bastante importante que temos que observar quando a gente analisa a V de Vingança é a questão do uso da violência extrema para combater um governo opressor. Sim, o personagem principal, o V, ele representa o lobo solitário da política, aquele que individualmente, através de ações violentas extremas, tenta derrubar o sistema. A eficiência desse tipo de mentalidade é bastante contestável. A gente tem muitos exemplos históricos de que esta teoria foi posta em prática. Raramente ela obteve algum tipo de sucesso. O lobo solitário é aquele que destrói para criar. Está embutida ali a mensagem
principalmente nos momentos finais do filme, em que um monumento arquitetônico famoso inglês é dinamitado, é explodido em um verdadeiro espetáculo pirotécnico. Ali está colocada toda aquela ideia, aquela metáfora do destruir para criar. É o tipo de mentalidade que estava presente na cabeça dos jacobinos e na cabeça dos bolcheviques. Destruir para criar. Muitas pessoas enxergam no filme V de Vingança um conteúdo de fundo anarquista. Realmente, se você observa a logomarca do V de Vingança, você gira ela a 180 graus e você tem algo muito próximo do A de Anarquia. Então existe uma certa mensagem anarquista no filme e na história em quadrinhos, pelo fato de fazer o combate a regimes totalitários, a enxergar o Estado como um problema, e no final da narrativa, lá principalmente no final do filme, nós temos aquela cena em que as pessoas saem à rua, todos mascarados, todos muito parecidos com o personagem V, usando máscaras e uniformes como ele também usava, numa metáfora de que é a partir da ação individual, a ação do povo revoltado contra o sistema, que pode nascer a reação contra o Estado, a reação contra o totalitarismo. E aí, o que você achou desta análise de V de Vingança? Você lançaria a mão de toda a violência para combater um sistema opressor? Você também acha que violência se combate com violência e que o indivíduo solitário, o lobo solitário, pode derrubar um sistema? Deixe seus comentários, enriqueça essa discussão. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.